Se dirige, Amanda, por favor, a oração para a gente? Pai, muito obrigada por esse tempo de comunhão com os irmãos, por essa leitura da palavra, que o Senhor possa usar poderosamente a vida do Wesley, falar aos nossos corações, que seja terra fértil para a tua Amém. glória. Amém. 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 Então, muito bem. Boa noite, ou sei lá que hora que você vai assistir isso. Mas que bom que a gente está aqui para continuar o nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. Conforme eu disse, a gente está indo meio devagar nesse começo, nesse primeiro capítulo, porque esse primeiro capítulo ele vai dar base e sustentação para o que a gente vai ver depois. E como vocês vão ver bem, à medida que a gente entrar no capítulo 2, capítulo 3, vai falar, nossa, a gente viu isso lá no capítulo 1. Então aqui a gente está formando a base, o Tiago está formando a base para o que vai ser discutido, como se fosse uma introdução aí ao que ele vai abordar. A gente pode aí fazer uma breve recordação, né, do que a gente está estudando até aqui. A gente viu nos versos anteriores que Tiago falou no nosso último estudo, né, de encarar as provações com alegria. Ou seja, se você está sendo perseguido, se você está sofrendo problemas, porque você é obediente a Cristo, porque você vive os princípios do reino hoje, desse reino que virá no futuro, você já vive hoje, e isso te dá problemas, então bem-aventurado, você é feliz, você está sob o favor de Deus. E ele diz, encare isso com alegria, porque você está do lado certo. Mas como encarar isso com alegria? Como encarar um momento de provação, um momento de dificuldade com alegria? E aí a gente viu semana passada, quando ele diz, peçam sabedoria. Peçam sabedoria para saber como fazer isso. E Deus vai dar. Peçam sabedoria e ele vai conceder livremente. Livremente. Então, de novo, os cristãos são chamados a olhar para o reino vindouro, mas um reino que virá, né, efetivamente virá um dia, mas começar a viver esses princípios hoje. E fazendo isso no mundo que a gente vive, pode causar problemas. A gente viu logo no nosso primeiro estudo que essa carta de Tiago ela era endereçada a todos os cristãos espalhados por todo o mundo. Que se sentiam aí estrangeiros nesse mundo, porque agora já não vive pelos padrões desse mundo, mas vive pelo padrão de um outro reino. Eu achei aqui uma citação que eu gostei muito, de uma epístola a um tal de Diogneto. Dizem que Diogneto era um assessor de César, do Império Romano, alguém curioso sobre essa comunidade cristã que estava nascendo, se formando, e como a gente já viu aqui num estudo anterior, havia uma série de preconceitos contra eles. Olha que bacana que a pessoa que vai dar o relatório para ele escreve. Ela diz assim, os cristãos habitam seus próprios países, mas apenas como estrangeiros. Em tudo participam como cidadãos e tudo suportam como estrangeiros. Toda terra estrangeira é sua pátria. Contudo, para eles, toda pátria é uma terra estrangeira. Nós somos estrangeiros nesse mundo. A partir do momento que você aceita Cristo, abraça o reino de Deus, nós somos estrangeiros nesse mundo. Somos cidadãos, mas estrangeiros porque a nossa pátria não é aqui. Todo lugar aqui nesse mundo é passageiro, porque nós ainda estamos a caminho do nosso destino eterno. Dito tudo isso, eu vou citar ainda mais uma passagem aqui de Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12, e que reforça esse conceito de Tiago. Reforça esse conceito de Tiago. Então, Mateus capítulo 5, 10 a 12, diz lá, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Eu fico assim, muito abismado com isso daqui, muito empolgado de ver como é que Tiago ele segue a linha do ensinamento de Jesus Cristo.
O que Jesus já havia falado no Sermão do Monte, Tiago repetiu aqui nesses versos anteriores que a gente já estudou. Encarem as provações com alegria. Não está falando nada de novo. Jesus já havia dito isso antes. Encarem as provações com alegria. E como enfrentar com alegria? Pedindo sabedoria. Pois bem, mas nós chegamos aqui nos versos 9 em diante. E aqui ele fala, de repente parece que ele está mudando a direção, mas a gente vai ver que não. Verso 9 do capítulo 1 de Tiago diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Espera aí, ele estava dizendo antes que é para a gente pedir sabedoria para enfrentar as provações com alegria. No verso 8 ele diz assim: peça sabedoria com fé, acreditando, não tenha a mente dividida. Guarde esse conceito que a gente vai abordar ele mais para frente, em outros estudos. Não pode ter a mente dividida. Você tem que, ou você está com Cristo ou você não está com ele. Então, se você pede, confia. E de repente, agora ele começa a falar de pobre e rico. Ele começa a falar que o pobre tem que se orgulhar e o rico tem que se orgulhar se ficar mais humilde. E que a riqueza do rico vai acabar. O que Tiago está querendo fazer? O que Tiago está querendo falar aqui? Por que afinal de contas, o que está em condição humilde deve se orgulhar? A gente viu que essa comunidade cristã, pelas dificuldades que eles enfrentavam também, era composta da maioria de pessoas muito simples. Algumas perderam dinheiro, perderam posição, perderam bens. Alguns foram presos, tiveram os bens confiscados. E o que Tiago está dizendo aqui não está em contradição com nada que ele está falando. Na verdade, ele está dando uma continuidade com o que ele está dizendo. E por que ele está falando isso, então? Pois muito bem. A visão de Tiago aqui é: a gente vive o reino que ainda vai acontecer no futuro, a gente vive esse reino já. A gente tem que viver os princípios do reino já. Quem inaugurou o reino? Jesus Cristo. Jesus disse: eu cheguei e o reino está inaugurado. Então a gente tem que começar a viver o reino a partir de já. Muitas das provações algumas dessas provações eram perder bens materiais. E o que Tiago então quer nos dizer? Quer dizer que você deve olhar para o irmão de condição mais humilde como cidadão do reino. O irmão de condição mais humilde, que hoje está numa condição mais humilde, quando o reino de Deus for efetivamente estabelecido, ele não vai viver mais essa condição, às vezes, deplorável que ele vive. A gente tem que começar a enxergar as pessoas pela perspectiva do reino futuro. Então, por isso que ele diz aqui, olha, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se, porque ele vai ficar numa posição mais elevada. Se você é rico e você, de repente, está perdendo bens, fica tranquilo, porque quando o reino vier, a condição sua vai ser excepcional. E aqui agora parece conversa de maluco, né? Porque está vendendo uma ideia de um reino futuro. Mas o desafio é esse mesmo. E Paulo já falou que o evangelho é loucura. O evangelho é loucura. Ah, mas e o rico? Então, por que ele diz aqui, olha, porque o sol se levanta, traz o calor, seca a planta? Tiago está dizendo simplesmente aqui que as riquezas desse mundo passam. Se você se orgulha do que você tem, se você põe toda a confiança no que você tem de bens materiais, ou mesmo dos seus títulos, ou mesmo da sua posição social, ele está dizendo aqui, olha, o sol vem e seca tudo. Isso tudo vai passar. Isso tudo vai acabar. Se o teu amor, se a tua energia, se a tua esperança está no que você possui, sinto muito te dizer, isso vai acabar. A gente tem muitos exemplos, né? E a gente não precisa ser muito sábio para entender isso daqui. Eu lembro,
quando o Steve Jobs estava no finalzinho da vida dele. E o Steve Jobs foi um cara que revolucionou o mercado. E fez fortuna, merecidamente fez uma grande fortuna. Agora eu pergunto para vocês: o nome de Steve Jobs vai ser lembrado por muito tempo, por gerações. Provavelmente nos cursos de comunicação, de tecnologia, vão citar o nome dele. Mas alguém aqui trocaria de lugar com o Steve Jobs hoje? Com toda a fortuna que ele tinha. Porque ele tinha, ele não tem mais. Acabou. Por mais que a gente lute, e olha que a gente luta. Eu não conheço vocês, mas eu sei disso, porque eu sou igual. A gente luta. A gente luta, a gente trabalha, a gente economiza, a gente planeja, a gente faz sonhos, aliás, a gente tenta realizar os sonhos, a gente sonha de novo para conquistar alguma coisa. Muita gente põe a sua saúde, põe a sua família, põe a sua qualidade de vida para conseguir coisas. Mas a grande verdade é que tudo isso passa. Tudo isso passa. Portanto, Tiago, lembre-se, Tiago está falando para uma comunidade de fé. E ele está dizendo aqui, você está olhando aquele irmãozinho humilde? Aquele irmãozinho que ninguém olha, o invisível? Pois bem, no reino de Deus, ele é cidadão do reino. Então, quando você olhar para ele, olhe para ele como um cidadão do reino. E se você acha que porque você tem isso, tem aquilo, e você é mais, você é superior a ele, eu vou te dizer uma coisa: tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar. E no reino que vai ser estabelecido, todos nós seremos iguais. Não haverá mais o muito rico nem o muito pobre. Todos seremos iguais. Portanto, se liga. Somos todos da mesma comunidade, somos todos iguais. Com Cristo, nós somos um. Nós somos os mesmos. E a gente vai ver, ele está falando aqui de favorecimento. E a gente vai ver no capítulo posterior que esse negócio de favorecimento era um negócio que estava atrapalhando a comunidade. Atrapalhando muito. E quando eu digo que o ser humano não mudou, basta a gente ver as comunidades de fé hoje, como elas tratam as pessoas importantes, né? Classifique importante como você quiser. Mas, por exemplo, quando chega uma celebridade em uma comunidade religiosa, saem todos os portais e colunas e fotos que a pessoa, o ator da Globo, o jornalista famoso, o não sei quem está na igreja tal. Acontece isso hoje. Parece que isso já acontecia na época de Tiago. E ele está dizendo aqui, olha, gente, olha para o nosso irmãozinho humilde como um cidadão do reino. Trate o nosso irmão humilde como um cidadão do reino. E os ricos, os muito ricos, tratem-nos como cidadãos do reino também. Não porque eles têm ou porque eles deixam de ter, mas porque, como indivíduos, Cristo morreu por cada um deles. Portanto, todos são importantes. Se você está vivendo provações, boa noite, Carol. Se você está vivendo provações, se você está passando por provações, se você está perdendo dinheiro, se a tua condição está caindo por amor ao evangelho, tente encarar isso com alegria. Tente encarar isso com alegria. Mas lembre-se, todos são importantes diante do Pai. Não sei quem colocou aqui, foi a Mariana? Que no interior é político, né? Não, e não é qualquer político, né, Mariana? É o vereador. O vereador chega e ele apresenta. É o prefeito, é a celebridade do interior. Não é? Mas os vereadores aqui na minha cidade, os vereadores são celebridades. E aí, quando entra um vereador no culto de domingo, entra o vereador e ele quer ser apresentado. E aí tem um irmãozinho nosso sem noção que vai lá e apresenta, e tem os mais sem noção que ainda dão um microfone pro cara. Quando, na verdade, todo mundo que entra numa comunidade de fé, qualquer pessoa que entra pela porta, deveria ser tratado muito bem e de maneira muito respeitosa e de maneira, assim, muito calorosa, porque todos somos cidadãos do reino. E deveríamos enxergar cada membro da nossa comunidade como cidadãos do reino. Se hoje a pessoa está numa condição humilde, se hoje ela não teve condições de estudar, se hoje, enfim, quando o reino de Deus vier, ele vai ter uma posição de honra.
Então, o convite que Tiago está nos fazendo aqui é o seguinte, para a gente, né, amarrar os versos. Você precisa de sabedoria para enfrentar as provações. Muitas dessas provações tá sendo perder condições, perder oportunidades. Então, olhe para o irmãozinho humilde e lembre-se, ele é cidadão do reino. Se você está numa condição melhor financeira e perdeu recursos, não fica triste, porque você é cidadão do reino, você está sob o favor de Deus. E se você tem muito mais, vamos tratar esse que tem muito mais da mesma maneira, como cidadãos do reino. Não porque tem muito, não porque tem pouco, mas porque somos cidadãos que Cristo somos pessoas pelas quais Cristo derramou seu sangue. E, portanto, todos somos importantes e preciosos diante do nosso Pai Celestial. Não porque eu tenho alguma coisa, não porque eu deixo de ter, mas porque somos filhos de Deus. Esse é o convite que Tiago está fazendo. Essa é a exortação que Tiago está fazendo aqui. E, de novo, Tiago não está falando nada novo, nada absurdo, não está revolucionando nada. Ele está repetindo as palavras do mestre. Anota aí, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus 6, 19. Vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo aqui, tá? Porque hoje a gente vai avançar um pouquinho. Diz assim, avançar no capítulo, tá, gente? Não no tempo, no capítulo. Vamos lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra. É do 19 ao 21, tá, Carol? Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Porque aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vocês notam? Tiago não está falando nada de novo aqui. Tiago não está... Não, ele está repetindo as palavras de Jesus. O tesouro que diante de Deus tem algum valor é o tesouro que a gente acumula no céu. Aqui, se eu ando de BMW, ou se eu ando de bicicleta, ou se eu ando a pé, para Deus, meu querido, desculpa os pastores da prosperidade, desculpe se vocês admiram alguém que fala isso, tá? Me perdoe, não me leve a mal. Mas a Bíblia diz para mim que Deus não está preocupado se você mora numa casa de condomínio fechado, se você mora num triplex em Ipanema ou Copacabana, se você tem um carro de 800 mil reais. Para Deus pouco importa isso daí. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar. O que Deus quer é o teu coração, Deus quer a sua salvação. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu para nos salvar. E tem pouca gente que tem coragem de fazer essa oração. Mas, Senhor, se tem alguma coisa que me atrapalha o meu caminho, tira de mim. Mas é uma oração difícil de falar. Porque aonde está o meu tesouro, aí também está meu coração. E é por isso que Jesus fala que o seu tesouro esteja no reino celestial. Você quer acumular tesouro? Acumula lá. E como que eu acumulo tesouro lá? Vivendo os princípios do reino aqui. Ah, mas então você está dizendo que é problema ser rico. Então agora eu estou ofendendo a Amanda aqui, que é muito rica. Estou ofendendo a doutora Caroline Fonseca, que é muito rica. Então eu estou ofendendo os ricos aqui. A Rosângela tem a cara da riqueza. Eu estou ofendendo os ricos aqui. Não, claro que não. Eu recebo. O que eu estou querendo dizer é o que Paulo já disse antes. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você tem dinheiro, se você ganhou dinheiro, viu, Tayane? Se você tem dinheiro, se você sabe usar bem, se ele não escraviza você, glória a Deus. Você trabalhou, você lutou, você estudou, você correu atrás, ganhou, glória a Deus. Mas que isso não atrapalhe a sua caminhada cristã. Que isso não atrapalhe os seus relacionamentos. Que isso não nos torne cegos para as pessoas invisíveis que andam todos os dias ao nosso redor, porque não fazem parte do nosso círculo de convivência. Em Hebreus capítulo 13, verso 5, Paulo diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
Isso não quer dizer que, então se eu perdi meu apartamento na praia, Deus vai me dar outro. Não, não é isso que ele está dizendo. Mas está dizendo que não vai faltar o básico para a gente jamais. Portanto, eu encerro essa primeira parte perguntando: aonde que está a tua confiança? O que te faz dormir tranquilo? A sua confiança em Deus ou seus bens? Ou a sua conta bancária? Os títulos que você já conquistou? Diante de Deus, essas riquezas materiais não têm nenhum valor. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse e ele descreve a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descerá para essa terra, vocês lembram do que é feito, do que são feitas as ruas da cidade? Qual que é o material das ruas da cidade? Vocês lembram? Qual que é o material? Alguém pode falar? Eu estou vendo, mas não faço leitura labial ainda. De ouro. De ouro. Então, as ruas são de ouro. Você já pensou nisso? Que para Deus, ouro é asfalto. Ouro é calçamento. Ouro é para andar em cima. Ouro é para pisar. Para Deus, meu querido, não importa se você mora no lugar mais luxuoso da terra ou se você mora na comunidade carente. Você é tão precioso aos olhos do Senhor tanto um quanto o outro. Porque não é o que a gente tem que nos faz diante de Deus. Então, isso Tiago está dizendo aqui, parem, a gente vai ver que ele está falando de favorecimento aqui. Sabe? Parem de favorecer as pessoas porque elas têm, porque elas não têm. A gente é uma comunidade, aqui somos iguais, somos juntos, não tem grandes, não tem pequenos, não tem doutores, não tem analfabetos, não tem reis, não tem escravos, não tem nativos, não tem refugiados, não tem homens, não tem mulheres, não tem grandes, não tem pequenos. Em Cristo somos um. Em Cristo nós somos um. No reino de Deus não há essa diferença. Somos todos um. E você sabe, depois que eu entendi isso, eu comecei a olhar diferente para as pessoas que eu convivo no dia a dia. Sabe aquela, eu não sei, aqui no interior eu sei que é diferente do que nas cidades maiores. Mas tem aquele pessoal do farol que vem vender bala, vender pulseira, aqui na minha cidade vender paçoquinha. E a gente sempre, eu sei que quando eu estou em cidades maiores eu também tenho medo. Eu tenho medo de abrir a janela e tal. Mas aqui ainda é mais tranquilo, ainda é mais sossegado. E eu comecei a tratar esse pessoal de uma maneira totalmente diferente. Porque a gente não enxerga, a gente não. Vou falar por mim, não posso falar por vocês. Mas a gente eu cruzo com muita gente que a gente não enxerga. São pessoas, literalmente, pessoas invisíveis. Porque não fazem parte do nosso círculo, porque não tem nada para trocar com a gente, porque. Enfim. Mas o chamado aqui é para a gente enxergar todo mundo como cidadãos do reino. É claro, mora numa cidade igual ao Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores, mais violentas, você não vai sair por aí com a carteira aberta no meio da rua, né, com prudência. Mas o que eu quero dizer é que quando você interagir com alguma pessoa, enxergar essa pessoa como cidadão do reino. Cidadão do reino. É isso, Carol. Literalmente um cara dormindo na rua. E depois a gente fica pensando, né? Eu pelo menos, a gente olhava essas pessoas, eu olhava essas pessoas como se fossem da paisagem, né? Mas são seres humanos que têm tiveram pai, mãe, filhos, irmãos. São seres humanos. E a gente é convidado a olhar para essas pessoas como cidadãos do reino. Como cidadãos do reino. Independente se tem ou se não tem. Independente se é pobre, se é rico, isso para Deus não importa. O que importa para Deus, o que importa para o Senhor, é que todos nós somos cidadãos do reino. E temos que olhar para ele. E temos que olhar para as pessoas dessa forma. Beleza? Vamos seguir? Verso 12. Olha o que diz o verso 12. Agora a coisa começa a complicar um pouco aqui, hein? Verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Tiago já não falou de provação antes?
Então a gente pode pular essa parte porque está falando de provação de novo? Ou vocês notaram algo diferente aqui? Quando a gente falou de provação, há 2 estudos atrás, a provação era uma consequência de uma vida vivida pelos princípios do reino de Deus que gerava perseguição, gerava provação. Agora, ele está falando de um outro tipo. Ele está falando de uma provação ou tentação, como a Carol colocou bem aí, e a gente já viu naquele outro estudo que a palavra usada aqui pode ser tanto para provação quanto para tentação, de algo que não é externo. Não é porque eu vivo pelos princípios do reino e agora eu sofro algum tipo de problema, não. O que ele está dizendo aqui agora é de algo interno, algo que vem de dentro para fora. De dentro para fora. E a gente já viu que a palavra no grego pode ser um quanto o outro. Está falando mais. Ele está dizendo aqui que se você sofrer, se você vencer essa tentação, se você passar por ela, você vai ser aprovado e vai receber a recompensa de Deus. E diz que Deus mesmo não pode ser tentado. E aqui uma parte importantíssima. E Deus a ninguém tenta. O que significa isso? O que Tiago está dizendo aqui? Primeiro, a gente já viu. A tentação extrai o que tem de pior em nós. A provação geralmente extrai o que tem de melhor, a tentação extrai o que tem de pior, e às vezes elas se confundem. Elas se misturam. Portanto, se a tentação extrai o que tem de pior em nós, Deus não pode tentar ninguém. E nem pode ser tentado. Porque não existe maldade no Criador. A maldade é a ausência do Criador. A maldade é a ausência de Deus. Portanto, Deus não pode tentar ninguém. Deus não pode provar. Eu até me arrisco a dizer que as provações não vêm de Deus também. Mas isso é uma discussão para uma outra hora. Deus não é a origem dos males que atrapalham a nossa caminhada cristã. Eu já ouvi muita gente falar o seguinte, ó. Deus quer provar minha fé. Então ele permitiu que uma mulher viesse tentar me seduzir. Que alguém tentou me corromper. Alguém veio tentar me corromper. Deus permitiu porque ele queria testar e provar a minha fé. Ou que surgisse um emprego não muito honesto, mas que era muito bom, e Deus permitiu que chegasse a mim para me provar. Vocês já ouviram isso? É como se lançasse uma isca para ver se a minha fé é verdadeira mesmo. Eu já vi muita gente falar isso. Mas Tiago está dizendo que não, que isso não existe. Mas um casal de namorados, adolescentes, avança o sinal. Nossa, deixa eu bater em algum lugar aqui, porque eu tenho um casal, meus filhos são todos adolescentes, namorando. Eles avançam o sinal, a moça engravida. Uma engravidez indesejável. E aí eles falam assim, foi a vontade de Deus. O cara bebe demais, capota o carro. Foi a vontade de Deus. Hã? Alguém faz um investimento de risco em bitcoins, perde tudo. Mas Deus quis assim. Vocês notaram como é ridículo? Fala. Como isso é ridículo? Sabe? No final, Deus é que está nos provando, ou foi a vontade dele. Gente, Tiago está corroborando o que eu estou dizendo aqui. Isso não existe. A maioria dos problemas que a gente enfrenta, boa parte dos problemas que a gente enfrenta, é a gente mesmo que cava. Boa parte deles são decisões erradas que a gente toma, por uma série de razões. Né? Tiago está dizendo aqui, olha que verso legal isso aqui. Legal é modo de falar, né? Ele dizendo assim, olha, verso 14. Cada um, porém, não é Deus que tenta, não é Deus que prova. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Tiago está dizendo assim, você está sendo tentado pela cobiça que existe dentro de você. Não terceiriza isso para Deus, não. Isso é uma coisa que está interna dentro de nós. E quando a gente estudar o capítulo 3, quando a gente falar de mundanismo e tal, já dando uns spoilers aqui, a gente vai falar disso aqui de novo.
A tentação surge por algo de ruim que eu tenho dentro de mim naturalmente, pelos meus desejos egoístas. E aqui agora dá para a gente amarrar um pouquinho com os versos que a gente acabou de ler. Quando o rico se gloria na sua riqueza. É pela nossa cobiça que a gente é tentado. É pela nossa cobiça. A gente é tentado pela cobiça que tem dentro de nós, que se desenvolve. E fala mais, olha, ele coloca uma sequência, né? A cobiça se desenvolve e produz o pecado. E o pecado produz a morte. E o pecado produz a morte. Olha lá, o verso 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha que sequência interessante isso daqui. Tiago, ele gosta desse jogo de palavras, né? Vocês repararam? No início, ele diz o seguinte, né? Que a fé, ao ser provada, produz perseverança, e a perseverança atinge a maturidade e integridade, a ponto da gente perceber que não precisa de mais nada. Vocês lembram? E agora ele usa uma outra sequência aqui. A cobiça leva ao pecado, e o pecado, atingido a maturidade, leva à morte. Porque morte, pecado, é separação de Deus. É separação de Deus. A cobiça aqui é apresentada como a mãe do pecado, uma mulher sedutora, que engana, que leva uma pessoa a uma relação adúltera, que leva à morte. Muito semelhante a uma imagem que Salomão usa em Provérbios, capítulos 5 a 9. É muito legal isso aqui. Tiago, aparentemente, está com essa imagem na cabeça. Provérbios, capítulos 5 e 9. Que diz que fala de uma mulher sedutora, a falsa sabedoria. Uma mulher sedutora que te leva ao adultério. Essa mulher adúltera, né, a falsa sabedoria, leva os seus convidados à morte. Provérbios 9, 18. Em contraste com a sabedoria de Deus que leva à vida. Aqueles que a abraçam. Provérbios 8, 35. E a Bíblia vai se amarrando. Tiago, certo, claramente está com isso em mente, quando ele está falando da falsa sabedoria e da sabedoria verdadeira aqui agora. Ele está com essa imagem do Velho Testamento na sua cabeça. As dificuldades da vida, na maioria das vezes, são resultado das nossas escolhas ruins. Quando a gente desobedece o que Deus pede para a gente fazer. Muita gente fala assim, esse negócio de ser cristão tira a minha liberdade. Eu não tenho liberdade. A verdade é que quando Deus pede alguma coisa para a gente, é para nos proteger. E quando a gente desobedece, a gente colhe as consequências. Não porque ele manda o castigo, mas porque ele nos advertiu antes que seria dessa forma. E tem as circunstâncias da vida, que a gente vive num mundo de pecado, que às vezes a gente também não tem culpa e sofre as consequências. Porque o mundo que a gente vive é um mundo mau. As tentações são um convite para uma vida de independência de Deus. Vivendo longe dos seus princípios. Vivendo em princípios que não são os princípios do seu reino. O Senhor até permite que a gente se encontre com a tentação, mas não é Ele que a envia para nós. Não existe uma promessa bíblica que nós estaremos livres das provações ou das tentações. O que existe é uma promessa de que sempre haverá um escape, sempre haverá uma alternativa. A gente nunca vai poder dizer para o Senhor, Senhor, eu não sabia, ou eu não consegui. Nunca. Portanto, eu gostaria de fechar o nosso estudo dessa noite com esses pensamentos. Todos somos cidadãos do reino. Todos. E devemos tratar todas as pessoas dessa forma. E as dificuldades que surgem na nossa vida, não é Deus que manda problemas para a gente. Os problemas não vêm dele, os problemas vêm da nossa cobiça. Os problemas vêm da nossa ganância, muitas vezes. Os problemas vêm da maneira como a gente tenta viver independente do Senhor. Que a gente possa ter essa sabedoria para saber viver corretamente. E parar de terceirizar a culpa para Deus. A cadeira caiu no meu pé. Foi o Senhor que mandou isso. Glória a Deus. Não, Deus não manda a cadeira no pé da gente. Parece que às vezes a gente gostaria de ser controlado por Deus igual um robô é controlado. Não é dessa forma que ele age. Isso aqui é um outro assunto. De repente, uma hora a gente podia conversar sobre isso, sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Eu tenho que ir para o caminho A ou para o caminho B? Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é dessa forma que funciona? Quem sou eu para dizer que Deus não atua no micro? Quem sou eu
para dizer que Deus não... se eu oro pedindo uma vaga de estacionamento do shopping, Deus não me dá. Eu não posso dizer que não. Que quando eu oro porque eu perdi a chave do carro e Deus mostra a chave. Não, provavelmente pode acontecer. Deus pode tudo, gente. Quem somos nós para limitá-lo? Mas a grande verdade é que a grande maioria das decisões, Deus não interfere. Ele não interfere. Portanto, você querer pular de um penhasco de paraquedas e pedir, Senhor, me abençoa, me proteja, você não está se colocando em risco, e nada contra quem pula. Eu tenho um amigo pastor, é muito amigo da Carol também, eu já falei isso para ele. Ele gosta de esportes radicais. Eu falo, pastor, isso é incompatível. Você desce de rapel 200 metros e pede para o Senhor te proteger, só não descer de rapel, pronto. Não vai acontecer. Mas, enfim, isso é outra história. O fato é que Deus não nos controla igual marionetes. Ele não fala assim, quando eu tiro meu filho, eu encerro com isso, tá, gente? Quando eu falo com meu filho assim, de manhã, Vinícius, tem que levantar. Agora não, porque agora estuda à noite. Mas, Vinícius, tem que levantar para ir para a escola. Eu não digo assim, Vinícius, abre o olho, senta, põe o chinelo, vai até o banheiro, abre a torneira, põe a pasta no dente, na escova, escova os dentes, lava a escova, fecha a torneira, lava o rosto. A gente não faz isso. A gente fala, Vinícius, levanta, estamos indo para a escola. O resto ele sabe o que ele tem que fazer. Deus não nos controla dessa forma. Às vezes parece que a gente até gostaria de ser controlado assim, mas no fundo a gente não gostaria. Deus não faz isso com a gente. Então os problemas, as tentações, as dificuldades que surgem, não é Deus que manda. Tiago está dizendo que não é Deus que manda. Elas acontecem. Ele está conosco para a gente vencer junto com ele. Inclusive a tentação da gente achar que a gente é muito porque tem uns trocados a mais. Ou porque a gente é muito porque mora numa casa bacana. Ou a gente é muito... qualquer coisa. Inclusive essa tentação também. Que Deus nos ajude, para que a gente possa viver pelos seus princípios hoje. E que se a gente está vivendo provação e tentação, ore pedindo a Deus forças para vencer. Mas lembre-se, Ele não é a causa das provações e das tentações. E no nosso próximo estudo a gente encerra essa primeira parte, então, do capítulo 1. Não sei se alguém tem alguma observação, se você enxergou alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente passou por alto aqui. Eu acho que a gente tem alguns minutos ainda que dá para a gente conversar. Versículo 9 eu achei muito interessante, quando você estava falando sobre a não importância do dinheiro, né? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Então, ele está fazendo aqui uma comparação. O que é mais importante? A dignidade. A dignidade é que vale muito mais do que qualquer riqueza. Então, para Deus, ele nos olha através da conduta, né? Então, aqui ele fala da dignidade, ele exalta a dignidade ao dinheiro, aos bens, né? Como diz, porque o sol levanta com seu ardente calor e a erva seca, a flor desaparece, a formosura do seu aspecto, e tudo murchará o rico em seus caminhos. Então, aquilo que ele fala, porém, a condição humilde gloria-se na sua dignidade. Então, achei isso aqui muito interessante, né? Porque às vezes eu vejo às vezes as pessoas lutando, se esforçando para alcançar bens, mas simplesmente para ter um status melhor, para ser reconhecido dentro de um padrão social dentro da igreja. Que às vezes você chega nas igrejas e você vê aquela divisão de classes. Tem aquele grupinho dos que são mais abastados, aí tem aqueles mais ou menos remunerados, e tem os mais humildes. Então, você acaba, às vezes, percebendo essa divisão. Então, aquele que quer participar de um grupo que é mais elitizado, então ele se esforça em ter um carro melhor, em ter alguma coisa melhor, mais para ele se sentir participante, incluído. Porque, às vezes, ele se sente um pouco excluído, né? Então, a gente vê isso nas igrejas de hoje, como as pessoas estão desviadas daquilo que a palavra fala, né? Como o Tiago está falando, daquilo que Deus realmente valoriza, que é E o outro aspecto é que, muitas vezes, quando as coisas acontecem, nós fazemos as escolhas, né? E aquilo que você falou, as consequências vêm depois. E aí as pessoas ficam assim, por que Deus permitiu? Como Deus permitiu de eu passar por isso? É como se Deus fosse o culpado por aquilo que está acontecendo na vida da pessoa. Às vezes nem fala que Deus tentou, mas ele fala que Deus permitiu.
Eu estou passando por isso. Como que Deus permitiu? Eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante. Como Deus permitiu que eu perdesse meu emprego? Como Deus permitiu essa doença? Ué, de repente você não se cuidou devidamente do seu corpo, né? E aí aquilo é a consequência, né? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas botando culpa em Deus, achando que Deus não foi com ela porque aquilo aconteceu, por que que Deus permitiu? É mais fácil botar a culpa em alguém, né? Do que assumir que eu não fiz as escolhas certas em determinados momentos. Eram essas duas coisas que eu queria falar. É muito legal isso daí. Se a gente olhar a vida dos apóstolos, né? Você imagina se Paulo seguisse esse raciocínio, né? Por que que Deus permitiu que eu fosse açoitado? Por que que Deus permitiu que eu sofresse naufrágio? Por que que Deus permitiu que eu fosse preso? Porque eu estou trabalhando para Ele, estou dando minha vida para Ele, abri mão de tudo. Pois é. Mas a gente perde um dinheirinho aqui, a gente perde uma oportunidade ali, a gente já joga tudo na conta do Senhor, né? Pode falar. E eu queria só citar um exemplo aqui, um amigo, que ele trabalha muito com evangelismo de rua. E ele está sofrendo, assim, uma pressão na igreja dele, assim, porque ele distribui alimento, e ele tem um grupo, né, que vai fazer o evangelismo, eles falam de Jesus, aquela coisa, ele convida as pessoas para a igreja, esse pessoal que está na rua, que está viciado, essas coisas. E ele tem um acesso a um centro de recuperação, que ele leva as pessoas para se recuperarem, aqueles que querem sair dessa situação. Então ele marca, irmão, quero ver se você quer mesmo. Então tá aqui o endereço da igreja, vai lá me procurar. Quando essas pessoas chegam no domingo, procuram ele também é professor de escola bíblica. Aí o pessoal fica lá na porta da classe dele e fala assim, aí ficam assim de ironia, os filhos do Mário chegou, os filhos do Mário chegou. Aí ficam atrás dele procurando ele para poder, estão com fome, querem café, querem isso, querem aquilo. Então eles não dão assistência àquelas pessoas, eles não recebem aquelas pessoas, não introduzem as pessoas no culto, mandam elas esperarem ali e ficam atrás desse rapaz para que ele veja o que ele vai fazer com essas pessoas que chegaram, para deixar as pessoas num lugar separado, que são da rua, estão sujos, para não misturar com o pessoal da igreja que chega domingo, limpinho, entendeu? Para não ter mistura. E ficam apelidando assim, os filhos do Mário. Então é uma coisa que ele fica um pouco triste com isso, assim, poxa, como é que as pessoas não percebem o que está acontecendo, né? E a gente fica olhando assim, realmente isso acontece. As pessoas que vêm da rua, ele tem que pegar um cantinho lá, deixar separado, para não se misturarem com as pessoas que são da igreja. Aí a gente lê Tiago, né? E a gente vê que tem alguma coisa que está errada, né? Tem alguma coisa que não está certa. Tem alguma coisa certa que não está certa nessa história. Carol, você ia falar alguma coisa? Muitas vezes é isso. Deus precisa me mostrar. E a situação é tão clara, porque Deus também nos dá raciocínio, nos dá sabedoria, nos dá a palavra dele para mostrar, né? Deus tem que me dar força para eu parar de comer tal coisa que me faz mal. Mas, gente, né? Deus não tem que te dar força, você tem que usar, você tem a força aí guardada, né? E a gente terceiriza mesmo. Eu estava lendo um livro falando sobre pessoas que falam assim, mas eu não controlo a raiva, tá brigando em casa, assim, gritando, né? Mas teu chefe liga naquela hora, você vai atender, oi, tudo bem, né? Aí você controlou, né? Então, as ferramentas estão disponíveis para a gente quer pôr a culpa, eu sou assim porque minha criação foi assado, eu sou assim porque Deus quis, sempre a gente busca essa terceirização, mas Deus nos dotou de muita inteligência, né? Então, era só essa reflexão sobre essa parte de Carol, as pessoas esquecem dos frutos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo são aquelas que manifestam o fruto do Espírito. Não é? Então, domínio próprio, mansidão. Então, transformados pela renovação da vossa mente. Cadê isso, né? Eu não controlo. Eu sou assim mesmo. Eu rodo a baiana. Tá, você pode rodar a baiana, mas quando você conhece, tem a presença de Deus e o Espírito Santo, e o domínio próprio fica onde? A mansidão, né? E assim, é sobre a parte, né, lá desse trecho que fala sobre os desejos da carne, né, e o fruto do Espírito.
Os desejos da carne sempre vão nos cegar para ouvir o Espírito, nos deixar surdo para a voz do Espírito. Então, é sobre essas escolhas mesmo, até referente ao texto de hoje da tentação, né? Se você entra nessa de, é Deus que me colocou isso para mim, para eu passar por isso, você vai ser absorvido por aquela situação e não vai ouvir o Espírito, né? Então, é a abstinência total mesmo dos desejos da carne. E o texto é muito claro. E é por isso que eu falei no nosso primeiro estudo, Tiago, às vezes, é um tapa na cara. Você está disposto a perder alguma coisa por amor ao Evangelho? Você está disposto, se preciso for, a perder oportunidades profissionais? Você está disposto a perder bens materiais? Que é isso que ele está falando aqui. Está falando, você não viu o verso anterior ali? Porque o rico, se ele agora ficar numa posição mais humilde, não fica triste, não. Persevera. Persevera, que a tua recompensa vai vir. E não fala que você está vindo de Deus, não que Deus está tirando as coisas de você. Não, não. É porque você está sendo cidadão do reino num mundo que é hostil a quem é cidadão do reino. Você está disposto? A gente está disposto a perder ou a gente só é cristão de onda? Então, é um chamado realmente para a gente viver o cristianismo para que os frutos do Espírito possam desenvolver em nós. Ou a gente só é fã daquele cristão que vai, como você vai assistir um jogo de futebol, assistir um concerto, alguma coisa assim. A gente está ali para bater palma, levantar a mão, mas a gente não está sendo chamado para isso. A gente está sendo chamado para realmente viver essa realidade. Custe o que custar. E é um chamado duro, 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 duro. E aí, de novo, a gente tem que falar do estudo da semana passada. Peça sabedoria. Você tem dúvida? Tá difícil? Peça sabedoria. Deus prometeu que vai te dar sabedoria. Não se você está enganando. Não tenta enganar o Senhor, não. Não, Senhor, eu tô querendo... Não. Você não tem a mente dividida? É isso mesmo? Você tá convicto? Peça que Deus vai te dar. Difícil, né? Difícil. Estão me ouvindo? Ô, Tayane, baixinho, mas estamos te ouvindo. Um pouquinho barulho aqui. Essa questão que fala logo no início, né, que você colocou logo no início da aula, que todos são iguais, né, diante do reino de Deus, eu acho super difícil no dia a dia, né? As meninas que são do grupo até sabem que eu sou líder de jovens, né? E no meu grupo eu ainda tenho, né, tem jovens que ao mesmo tempo usam um tênis de R$1.000 enquanto tem outro que não tem dinheiro para comprar nem o chinelo. E aí você, né, como é quem está na frente, tem que conseguir administrar tudo isso dentro da igreja, tipo, com aquele que ao mesmo tempo estuda no colégio mais caro aqui do Rio de Janeiro e o outro que estuda no colégio público que está com 12 anos e ele não sabe nem ler ainda, não consegue nem formar uma frase, né? Então, assim, dentro das igrejas, isso é muito difícil, você conseguir administrar, né, e pensar nisso, que todos eles são iguais perante o reino e conseguir fazer todas as pessoas se sentirem, digamos assim, incluídas dentro de um trabalho, né? Colocando ali um parâmetro. Né? Então, você estava falando disso, eu estava lembrando dessas situações que eu vivencio, assim, às vezes no dia a dia, né? E Tayane, e você falando isso, torna a epístola de Tiago ainda mais atual. E agora, é até legal você ter dado esse testemunho, né? A Rosane ter falado o que acontece lá na comunidade dela. A gente vê como é que essa epístola é atual, porque isso que acontece aí com vocês, que acontece aqui também, já acontecia naquela época. Agora, eu não consigo mudar a cabeça dos outros. Eu só consigo mudar a minha. Então, vocês como líderes que somos, a gente pode fazer a diferença. A gente faz a diferença. Eu não posso mudar a cabeça das outras pessoas, mas eu posso fazer a diferença tentando promover essa igualdade, de que esses que são mais humildes, esquecidos, se sintam acolhidos, abraçados, fazendo parte da comunidade tanto quanto os outros. Também não é porque o outro é o bacanão, tem tudo. Não, isso aí deixa para... Não, inclui todos. E o bonito do evangelho é que na mesa, a mesa do Senhor, quando a ceia do Senhor é servida, todos somos iguais. Todos recebem a mesma porção. Todos recebem a mesma porção do pão e a mesma porção do suco de uva ou do vinho, como vocês queiram falar.
Todos são iguais. Na mesa do Senhor, todos são iguais. Não existe banquinho, não existe trono. Todos são iguais. E é isso que a gente aqui, que estamos aqui, algumas pessoas, e quem for assistir depois, é isso que a gente tem que ajudar a promover. Que a mudança comece em nós. E que a gente, pelo poder de Deus, consiga fazer com que outros enxerguem da mesma maneira. Não porque a gente está inventando isso, mas é porque é a demonstração do Senhor. No caso aqui, na Epístola de Tiago. Até porque as pessoas, se elas não se sentirem incluídas na própria igreja, na comunidade da fé, elas vão esperar se sentir incluídas aonde, né? Exatamente. E qual que é a igreja serve para quê, Rosângela? Se não for colher, que tipo de reino que é esse que discrimina pessoas? O reino que discrimina pessoas não é o reino de Deus, é o outro reino. É o reino que a gente está acostumado a viver. É o reino do nosso trabalho, que a secretária é tratada de uma forma, o presidente é tratado de outra, a pessoa que serve café é tratada de outra, o motorista é tratado de outro. Esse é o reino desse mundo. A gente é chamado para viver os princípios de um outro reino. Sem demagogia. Começa dentro do nosso coração. E é por isso que a gente tem que pedir sabedoria para a gente mudar. Se a gente enxerga isso ainda distorcido, que o Senhor nos dê forças para a gente mudar. Eu acho que isso é muito, muito real, que enquanto vocês estavam falando aí, eu lembrei de um episódio muito específico que eu estava com uma pessoa, e essa pessoa, financeiramente, ela era muito humilde, mas o falar dela era tão manso, tão suave. Você olhava para a pessoa e você via Jesus ali na sua frente, sabe? E a pessoa orou, e eu senti uma graça, uma presença de Deus, um quebrantamento, que eu fiquei assim, Senhor, que tremendo. Eu fiquei orando, eu falei assim, que eu consiga ser igual como a gente falou em alguns estudos aqui, que a pessoa, ela falava que era para a gente ser como Cristo, mas ela era tão firme, e no exemplo dela de ser Cristo, acho que era Paulo, que falava assim, seja como eu. E aí eu fiquei assim, gente, se eu for uma unhazinha dessa pessoa, desse quebrantamento, da presença, da graça, nossa, eu vou estar num lucro muito absurdo, porque Jesus não faz exceção de pessoas. Jesus é simples, a gente que é ser humano e adora complicar as coisas, mas Jesus é muito simples. É impactante, assim, o quanto Jesus é simples. E... Pode falar, Rô. Não, vai. Não, é porque eu já ia falar, assim, antes da gente encerrar, que o nosso estudo vai ser a cada 15 dias, né, como sempre. Hoje o nosso encontro é dia 9, foi dia 9, né, o próximo vai ser dia 23. Como todo mundo percebeu aqui que entrou na reunião hoje, o link mudou, e aí agora, de agora em diante, vai ser esse link. A reunião está gravada, depois eu vou colocar lá no YouTube para quem quiser. Cheguei atrasada, quer pegar um pedacinho do começo lá, ou até para ficar disponível, porque teve algumas pessoas que estariam hoje, né, e não puderam estar, então não perderam, né, vão poder acompanhar. E, gente, vamos orar para que o Senhor nos direcione, as pessoas que a gente pode convidar para esse tempo, que é... eu sou muito clichê, gente. Olha, vocês não têm ideia de como eu fico com uma expectativa no meu coração. Parece que a quinta-feira fica mais bonita, fica mais alegre. Eu até estava pensando assim, gente, como as minhas quintas são diferentes depois que comecei esse estudo, né? Eu fiz 300 milhões de anotações aqui, mesmo sabendo que a reunião estava sendo gravada. Foi muito edificante, foi muito bom. Louvo a Deus pela vida do Wesley, pela vida de cada um que está aqui. E que a gente possa convidar pessoas para, assim como a gente está, assim... como é que eu posso falar, assim, se esparramando, se lambuzando da presença do Senhor e da palavra de Deus, sendo edificado, que a gente possa chamar pessoas, e é isso. Eu vou passar, que a Rosita queria falar. Quanto ao que você está dizendo, eu tenho convidado pessoas, elas têm interesse, mas engraçado, elas não chegam aqui. Acho que Deus escolhe, né? A gente tem que orar realmente, Senhor, quem eu vou convidar? Né? Não que Deus, eu quero dizer que Deus escolhe, assim. Agora dá para mandar o link, Rosângela. Agora manda o link, entendeu? Pois é, agora eu mandei um link para uma, ela, amor, agora ela quer que eu sempre mande o link.
Eu ia falar, dar um testemunho, assim, meio triste meu, assim, triste, assim, porque eu me sinto triste depois. Eu ontem vinha da rua, com algumas sacolas, assim, e um rapaz veio se aproximar de mim, tava cheio de saco, assim, né, bem humilde, você vê que é uma pessoa de rua, cheio de sacola, começou a se aproximar de mim e me seguindo, assim, parelhando. E aí eu falei, Senhor, me guarda, olha só. Aí ele virou para mim e falou assim, eu só queria que você me desse um dinheiro, eu não vou te fazer a mão não, mas eu só queria um dinheiro, e eu nem esperei terminar, eu falei assim, olha, eu gastei comprando essas coisas, fica para a próxima, e fui embora. E depois eu cheguei aqui e falei com meu marido assim, puxa vida, eu tenho receio, eu confesso que eu aqui no Rio de Janeiro, às vezes, eu tenho receio de abrir a carteira, ou de parar, abrir a bolsa perto das pessoas, assim, às vezes de pedinte. Isso é uma coisa que me confronta um pouco, me deixa um pouco triste. Quando eu não atendo, às vezes eu não presto assistência a uma pessoa que está pedindo alguma coisa para pagar algum lanche. Quando é para pagar um lanche, eu ainda me sinto mais segura, ainda entro num lugar, pago, falo para ele, ó, dá para ele alguma coisa. Aí quando eles me pedem dinheiro, eu fico muito assim. Aí meu marido até falou assim, para você não chegar em casa sempre se queixando disso, se sentindo mal, anda sempre com algum dinheiro trocado no bolso. Se alguém te pedir, você mete a mão e dá aquele que você tem separado no bolso, que aí você não precisa abrir a carteira e abrir a bolsa. Então, sem hipocrisia, na igreja é muito fácil a gente, aquilo tudo que você falou, olhar as pessoas com os olhos de igualdade, rua, anda aqui violento, ou seja, que for, às vezes a gente olha as pessoas, a gente pré-julga, né? Mas, Rosângela, ó, a Mariana colocou aqui um negócio legal. A gente está escravo da violência. A gente se sente ameaçado. Essa dica de ter uma moedinha, alguma coisa legal. Mas uma coisa que aconteceu comigo essa semana, eu também deixo umas moedinhas ali, porque todo dia eu passo num farol, um farol triplo, então ele é demorado, né? Depende da hora que você chega, ele é demorado. E tem um pessoalzinho que passa ali vendendo as coisas ou pedindo dinheiro. E tinha um rapaz que sempre fica ali. E eu resolvi abrir o vidro e ele veio, tem uma moeda e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, eu estendi a mão, cumprimentei. Não estou falando para você fazer aí, eu estou na minha cidade, na minha realidade, que é muito diferente daí. Aí no Rio de Janeiro, se você esticar a mão, pode ser que você volte sem o braço. Mas aqui ainda dá para fazer isso. Aqui ainda dá para fazer isso. Eu cumprimentei, só do fato de eu ter tocado, e a gente não cumprimenta mais, de dar o tal do soquinho, né? O cara ficou tão feliz que ele parou para conversar, daqui a pouco ele tirou o celular dele, mostrou a foto do filho, que o filho é skatista, e, sabe, só ele queria um pouco de atenção. Só um pouco de atenção. E agora, toda vez que eu passo que ele tá ali, ele vem para me cumprimentar. E como é que tá o seu dia? Ele nem me pede mais nada. Ele não me pede mais nada. Às vezes eles só querem um sorriso da gente, só querem ser vistos, só querem ser notados, porque ninguém faz isso por eles. E quando a gente vê que Jesus, na época dos leprosos, ele punha a mão nos leprosos, ele tocava nos leprosos, isso fazia toda a diferença para eles, porque ninguém fazia isso com eles. Então, pequenos gestos que a gente pode fazer fazem a diferença. E não é para a pessoa, não faz diferença para a gente, faz diferença para a gente. Que Deus nos ajude, né? Que nos ajude mesmo. Quem que ora por nós, então, para a gente encerrar, doutora Amanda? Eu vou votar na Mariana hoje, que a voz dela é tão bonita. Então tá feito. Amém, amém. Mensagem muito, muito abençoada. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, realizando esse estudo. Senhor, quão edificante, ó Deus, é a Tua palavra, Senhor, o quanto nós podemos aprender de Ti. Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor, para que dia a dia a gente venha ter, Senhor, sensibilidade, ó Deus, para lidar com tantas questões. Hoje nós falamos sobre os invisíveis, sobre a igualdade de classe, Senhor, que na Tua mesa não há distinção, Pai. Muito obrigada, Senhor, nos ensina a ter mais sensibilidade. Às vezes o que nos falta, Senhor, é sensibilidade de perguntar, às vezes, o nome do garçom, de cumprimentar, Senhor, o recepcionista. Senhor, às vezes nos falta, Senhor, às vezes a correria do dia a dia nos impede, Senhor, que nós viemos parar um pouco e ter mais sensibilidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, a se preocupar mais com o outro,
mas com o que o outro sente, mas com o que o outro precisa, e não apenas, Senhor, nas nossas prioridades, dos nossos desejos, dos nossos tesouros. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de aprender mais de Ti. Abençoe a vida do Wesley, Senhor, continue usando, porque, Senhor, quão edificante e maravilhoso tem sido esse estudo para a minha vida. Eu tenho certeza que para a vida de todos, Senhor, a quem essa mensagem chegará. Muito obrigada, Senhor. Uma noite abençoada para nós. Amém. Amém, amém. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos. Porque se a mensagem não tem um solo fértil para receber a semente, não serve de nada. Que bom que aqui a gente tem muitos solos férteis e que germine na vida de todos nós. Até o próximo estudo, então. Tudo de bom, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau. Até, gente. Boa noite. Até. Boa noite.